Bom, gente, vamos lá do começo, né? Toda cidade tem seus símbolos, né? E Sobral não é diferente. Então, a gente começa pelos símbolos de Sobral. Esse é o símbolo oficial, que é o brasão da cidade de Sobral. O símbolo é cheio de representatividade. Já já eu falo dele. Nós temos aí na outra parte o hino de Sobral, né? O hino de Sobral, ele acaba dando aí alguns vestígios daquilo que a gente vai analisar daqui para frente, que é um pouco da história de Sobral, né? Ele vai falar sobre Sobral nascer entre sobreiros verdejantes, a gente vai entender isso mais para frente. Ele vai falar também sobre as perspectivas naturais, né? Tá falando aqui, ó, no fardalhar dos carnaubais que te rodeiam, beleza? Então, há uma alusão à história de Sobral nesse hino, não é uma coisa para a gente debater, também nunca caiu em questão nenhuma, só estou trazendo como elemento oficial da cidade. E o brasão já caiu algumas coisas cobrando sobre o brasão, tá? O brasão, ele vem todo trabalhado aqui inicialmente nas cores, né? Que são as cores oficiais da cidade e da bandeira de Sobral. O amarelo, o vermelho e o azul, tá? Trazendo alguns detalhes, como o sol, elemento de luz, de calor, e quem é de Sobral sabe o valor do nosso sol, né? A força do nosso sol. Nós temos também a coroa aqui em cima, né? Sobral é a princesinha do norte. E ao decorrer desse curso a gente vai entender por quê. E outros elementos que também chamam a atenção, que a gente vai entender lá na frente, são as datas de 1773, o ano em que Sobral é elevado à categoria de vila, e é aqui que a gente comemora o aniversário de Sobral. Para a história oficial, é nesse ano que nasce Sobral, e 1841, quando Sobral é elevada de vila à categoria de cidade, tá? Sem esquecer que ao fundo aí, ou melhor, aqui embaixo, né, nós temos a Serra da Meroca, bem representada, nós temos o Rio Acaraú, que são todos elementos que vão aparecer no decorrer das nossas aulas. Bom, além dos símbolos oficiais, eu gostaria dessa aula inicial falar um pouco sobre Sobral e alguns aspectos muito mais sobre números ou aspectos geográficos mesmo da cidade. Nesse caso, a gente vai ser bem taxativo e não abrirá nenhuma discussão ou algum aprofundamento sobre os temas. Por exemplo, Sobral é situado na região norte, tá? A 235 quilômetros de Fortaleza, daí a princesinha do norte. Está inserida entre as cidades que mais se desenvolvem no Brasil, tá? Outro ponto que eu acho bem importante, Sobral vem experimentando uma modernização muito grande na sua estrutura econômica. Desde a metade da década de 90, as relações econômicas em Sobral vêm mudando drasticamente e isso vem afetando muito a dinâmica política da cidade, a dinâmica cultural da cidade, enfim, o cotidiano citadino de Sobral se alterou bastante desde a metade de 1995 até aqui. Se você está vendo essa aula para concursos, eu chamo a atenção desses fatores, porque a partir de 1995 a gestão municipal mudou. Nós tivemos ali a eleição, na metade da década de 90, do prefeito Cid Gomes, e de Cid Gomes para cá, muitas águas rolaram dentro da economia, na infraestrutura, na educação, na saúde. Muitas águas rolaram em Sobral e as questões adoram cobrar essas águas que rolaram, tá? A chegada da Grindene, por exemplo, a edificação de alguns museus, o tombamento da cidade. É claro que esses elementos vão ser percebidos por nós ao longo do curso. Aqui eu estou muito mais citando nesse início para a gente entender que Sobral nasce em 1841 como cidade, mas como município, 1700, desculpa, como vila, 1773. Tá? Sobral tem uma média populacional aí que gira em torno de 210 mil habitantes, e no momento que eu gravo essa aula já são mais de 100 mil vacinados contra a Covid na cidade de Sobral, né? Um esforço muito grande para realizar essa tarefa e a gente fica muito feliz, tá? Estamos cada vez mais próximos de nos reunir. Beleza. Aí eu trago alguns dados do próprio IBGE, tá? A população de Sobral em 2007 era 205 mil, já em 2010 a gente tem uma população que gira em torno dos 210 mil habitantes.
tá? Estava procurando aqui o número para não errar. E você nota um crescimento exponencial, né? De 2017, tá? Até 2020, na verdade, 2019 para 2020, 2020 não foi feito um censo, a estimativa é que Sobral tenha esses 210 mil habitantes. Há um crescimento, a cidade cresce demograficamente, a cidade cresce fisicamente, não nos seus limites geográficos, né? Mas no empreendimentos, de novas indústrias que surgem em Sobral, de novas fábricas, de novos bairros que vão nascendo por aqui. E Sobral, né, é considerado uma cidade desenvolvida, tá? Porque tem o IDH desenvolvido, o Índice de Desenvolvimento Urbano, que é de 0,714, segundo os dados do IBGE de 2010, que é o último censo que eu olhei quando montei esse material. Tá? É considerada a quarta maior economia do estado, vai perder para Fortaleza, Maracanaú e Calcaia. Já chegou a ser a terceira, nunca superou Maracanaú, né, que é um importante polo econômico ali próximo de Fortaleza, polo industrial, na verdade. O território de Sobral gira em torno de 2 mil, acho que 2.122.897 quilômetros quadrados. E um detalhe importante que já foi cobrado também em questões é que Sobral tem uma região metropolitana. Tá? Sobral não é metrópole, não é. Mas dentro da dinâmica do estado de Ceará, Sobral é inserida como uma cidade média. E por ser uma cidade média, ela acaba entrando num conceito geográfico do Milton Santos, que vai falar sobre as cidades iluminadas. Tá? Sobral é uma cidade iluminada, Sobral é uma cidade que se destaca na região e aí ganhar esse status de, bota aspas aí, tá? O status de metrópole do interior. Tá? O Ceará tem 3 regiões metropolitanas, a de Fortaleza, a do Cariri e essa região norte, que tem como sede da região metropolitana a cidade de Sobral. Essa proposta de criar uma região metropolitana onde não tem uma metrópole é para poder organizar, de fato, a economia em Sobral, organizar, de fato, a saúde em Sobral, o transporte em Sobral, porque Sobral é um polo que atende desde serviços médicos, as cidades anteriores, passando pelo interiores, né? Passando por comércio, passando por serviços das mais diversas formas. E então a cidade recebe uma demanda muito grande, tá? Tem cidades perto de Sobral, né, alguns municípios, que quando tem algum problema de saúde, o que é feito é colocar dentro de uma ambulância e mandar para Sobral. Sobral tem o Hospital Regional Norte, Sobral tem a Santa Casa, e isso acaba demandando muito da cidade. Quando em 2016 o então deputado Ivo Gomes, que hoje é prefeito da cidade, hoje ano de 2021, ele vai escrever, vai redigir essa lei para que Sobral possa receber mais recursos e atender a demanda dessa região. É por isso que Sobral é tão solicitada, é tão requisitada e se aparelha cada vez mais para atender às necessidades da região, quer seja na saúde, na economia, na cultura ou qualquer outro elemento que a gente possa destacar. Tá? Essa região metropolitana que eu falo é constituída de 18 municípios. Dentre eles, nós temos Massapê, Senador Sá, Vajota, Cariré, Forquilha, Frecheirinha, Mucambo, Meruoca, Alcântaras. Tá? E essas pessoas vêm para Sobral buscando esses serviços e Sobral, a cada dia, se torna uma referência maior, a cada dia se torna um centro maior dessa região norte, por isso pode ser entendida como a capital do interior, né? A nossa princesinha do norte. Na próxima aula eu já começo a falar para vocês sobre a história e inicio falando como o Ceará foi ocupado e como essa ocupação acabou trazendo Sobral para o campo aí das primeiras cidades a se desenvolverem nem no litoral interior, no Ceará como um todo mesmo, tá? Até já, a gente se encontra.